Acende o silêncio, perfuma o momento, a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo Para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz no caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta. canta espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, Quem precisa encontrar a luz do caminho. e pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, canta
quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz.
Boa tarde, queridos amigos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos pelo nosso canal do YouTube, acompanhando as reflexões que a nossa Casa de Miguel vem trazendo através dos expositores e amigos, companheiros da nossa casa. Hoje teremos mais 2 temas. Primeiro, o Livro dos Espíritos com a companheira Ana Maria. Ela vem falando no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. Ela vai começar a falar da reencarnação, lá na questão 166, e ela vai dar 166 até 170. Gente, que tema legal, né? Quanta coisa a gente vai ter aí para entender melhor. Olha que bacana. Depois nós teremos também a companheira Martinha. Ela já vem fazendo ainda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e vai iniciar agora no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no item 1, 2 e 3. Ai, nossa, tem muita coisa legal que a gente está aprendendo, refletindo, compreendendo essas maravilhas, né, que a doutrina vem trazendo para a gente, né, esse conhecimento maravilhoso através de Kardec, não é isso? Gente, olha, para que isso continue acontecendo, é importante que você dê o likezinho, aquela mãozinha assim que tem aí embaixo, toca ali, tá bom? Quanto mais tivermos desse link, desse like, não é link, mais fácil será a divulgação das reflexões que a gente vem trazendo, por isso a importância, tá bom? Outra coisa, aqui embaixo também tem a descrição. Quando você toca ali, você vai ver atendimento fraterno, você vai ver o jornalzinho ceareiro, você tem as músicas da ambientação, você tem muita informação ali que agrega, né, os conhecimentos das coisas que a nossa casa oferece, tá? Lembrando, né, que nós oferecemos a reunião pública sempre às quintas-feiras, às 14h30. Tem reunião pública sexta-feira, às 20 horas e domingo, 9 horas da manhã. Assim como também temos a fluidoterapia, que acontece sempre na terça-feira, às 19h30, quarta-feira, 9 horas da manhã. E prece da saudade também, às quintas-feiras, às 19h30. Precisou? Fica ligado, tá? Dos links, né, que a nossa casa apresenta aí aqui no canal do YouTube, tá bem? Depois da reunião, esquece não, hein? Tem o GEAL, que começa com aquele trabalho todo elaborado para as crianças, mas a gente aproveita bastante, gente. Tem muita coisa ali instrutiva para nós também, hein? Tá bom? Fiquem conosco, que a paz envolva cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijo em todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João, capítulo 21. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas?
estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Iniciando mais uma reflexão em torno do Livro dos Espíritos. Queremos te rogar, Mestre, que fique conosco, nos amparando, fortalecendo o nosso entendimento para as mensagens dessa doutrina tão consoladora que faz a diferença em nossas vidas. Agradecemos ainda a todos esses amigos queridos, benfeitores de nossa Casa de Miguel, que nos amparam, que nos envolvem com tanto carinho. Que Miguel, Catuíte, as nossas irmãs Margaridas possam envolver a cada um de nós nesta tarde em que vamos compreender um pouquinho mais o Livro dos Espíritos. Agradecidos estamos a esses benfeitores que nos envolvem, a toda essa proteção amiga que não falta em nossas vidas e que possamos, através deste Evangelho de luz, estabelecermos sempre para as nossas vidas as melhores escolhas. E é sempre em teu nome, Mestre amigo, em nome de todos esses abnegados trabalhadores que nos envolvem, que nos fortalecem, mas acima de tudo, em nome de Deus, que rogamos a permissão para iniciarmos mais uma reunião pública de nossa tão querida Casa de Miguel. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos às nossas reflexões de hoje, sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos refletindo em torno da segunda parte do livro, que tem o título de Mundo Espírita ou dos Espíritos. E hoje faremos uma reflexão em torno das questões de 166 a 170, que tem o título A Reencarnação, inseridas essas questões no primeiro item, que fala da reencarnação. Kardec ainda trata nesse mesmo capítulo da justiça da reencarnação, da encarnação nos diferentes mundos, da transmigração progressiva, da sorte das crianças após a morte do sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, e ideias inatas. Vamos lá? O objetivo deste capítulo é mostrar que a reencarnação é lei natural, é lei de Deus, e que os problemas que todos nós enfrentamos na vida
física, né? Na carne, né? Quando nós estamos aqui encarnados, nos nossos relacionamentos, enfim, tudo aquilo que nós enfrentamos são questões inerentes à nossa evolução, ao nosso processo reencarnatório. Mas o que é reencarnação? Reencarnação é o processo pelo qual o espírito, né, vai estruturar um corpo físico e retornar ao mundo material. Esse processo, né, de retornar ao mundo material tem como objetivo propiciar vivência de conhecimentos, auxiliar a cada um de nós que reencarna a evoluir, né, como espíritos. Então, a justiça de Deus, ela fica evidenciada, né, pela reencarnação. Por quê? Porque ele vai nos trazer novas oportunidades de reajuste a todos os seus filhos que transgridem as leis, até que um dia todos nós, né, depois de identificarmos com os seus sábios desígnios, né, com as suas leis, vencendo dores, sofrimentos decorrentes da nossa invigilância, cheguemos à perfeição. Então, o conhecimento da pluralidade das existências, né, leva assim o homem, né, a valorizar a sua experiência carnal, empenhando-se num esforço de renovação com os ensinamentos de Jesus, de modo que a gente possa superar a nossa própria inferioridade e, assim, dar um passo à frente, né, desse progresso que o Senhor Jesus nos aponta. Na questão 166, Kardec indaga: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? E os espíritos respondem: experimentando a prova de uma nova existência. E Kardec, então, faz mais 3 subperguntas. Na subpergunta A, ele questiona: como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: a alma depurando-se experimenta certamente uma transformação, mas para isso é-lhe necessária a prova da vida corporal. No item B, ele pergunta: então a alma tem várias existências corporais? Resposta: sim, todos temos várias existências. E ele continua, né? Os espíritos continuam nos esclarecendo. Aqueles que dizem o contrário, né, querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo deles. Por quê? Ele nos responde assim: porque mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação irão reencarnar, né? Então, essas diferentes oportunidades são importantes para o espírito se depurar. E no último item, ele questiona: parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro, ou melhor dizendo, que ela reencarna num outro. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: é evidente. Então, gente, todos nós precisamos retornar à carne para, a cada nova existência, darmos um passo à frente desse progresso. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia o capítulo com uma fala de Jesus, quando ele nos diz o seguinte: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 25, esclarece para nós: todos, sem exceção, em determinado momento, são convidados
ao esforço preparatório com vistas ao próximo mergulho na carne. Então, não tem outra opção. Nós só vamos atingir a perfeição reencarnando. Na questão 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Então, os espíritos vêm nos explicar, vêm esclarecer para todos nós que precisamos da experiência da carne, dessas diferentes existências, para estabelecermos o progresso. Isso é justiça divina, que vai, com certeza, buscar oportunidades inúmeras para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado. Como nos lembra Jesus, quando ele nos diz que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho, Então, todos chegarão a essa perfeição, todos se aperfeiçoarão, com certeza, e aí está a justiça divina, com a reencarnação. No livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, conta algumas histórias em que Jesus está reunido com seus apóstolos e os familiares desses apóstolos. E na lição número 2, que tem por título A Escola das Almas, Jesus chega à casa de Pedro. E a sogra de Pedro, então, indaga a Jesus: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E aí a gente lembra do livro Nosso Lar, quando a dona Laura nos diz que as almas na Terra, os relacionamentos, eles, na maioria das vezes, são de almas algemadas. São poucos os lares em que existem almas afins. E a sogra de Pedro estava exatamente mostrando isso com essa fala, E Jesus, então, respondeu que o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E Jesus continua dizendo: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? E a sogra de Pedro responde: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E o divino amigo considerou então: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Por isso, o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, é o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, nesse encontro uns com os outros, examinando as aspirações e as tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, nós vamos aprender a desfazer a nossa própria imperfeição.
O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. E aí, a sogra de Pedro, ainda muito incomodada, pergunta: Senhor, mas há criaturas que lutam e sofrem, mas jamais aprendem. E o Senhor Jesus pergunta para ela: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela responde: naturalmente, eu jogo-os fora, atiro ao lixo. E Jesus então completa a lição. Ocorre o mesmo. A alma rebelde a todas as sugestões edificantes do lar precisa dessa fervura benéfica da carne. Então, através das oportunidades da reencarnação, essas almas vão aprender para chegarem à perfeição. Jesus, então, com essa história, completa para nós, diz para nós o que significa essa escola das almas, que é o nosso lar, nesse aprendizado divino para estabelecermos a nossa caminhada para Deus. Na questão 168, Kardec pergunta: o número das existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despoja de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, as existências da vida corporal não é algo permanente. À medida que nós nos despojamos dessa matéria mais grosseira, nós viveremos a vida do espírito puro, não é? Sem a necessidade da vida corporal. No livro Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele nos diz o seguinte: nesses caldos culturais variadíssimos, nessas psicosferas riquíssimas, é que cada espírito renasce, ora na masculinidade, ora na feminilidade, alternando as experiências de gênero em todos os níveis interculturais e intersociais, aprendendo a amar povos e raças, conseguindo, ao longo do tempo, a compreensão para as diversas peculiaridades que se encontram no mundo. Lembrando o que Jesus nos disse: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Na questão 169, Kardec indaga: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos, já que ele não é permanente, ele é um estado provisório, o estado da matéria, e os espíritos respondem que não, que aquele que caminha rápido poupa-se poupa-se das provas, quer dizer, caminha mais rápido e evita um sofrimento maior. Todavia, essas encarnações sucessivas, elas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então, sempre é o caminho que o Senhor nos aponta, é o progresso, é a perfeição, e ele é quase infinito. O livro Missionários da Luz, em seu capítulo 12, André Luiz nos explica, esse capítulo tem o título Preparação de Experiências. E André Luiz, então, nos explica que no mundo espiritual existem institutos que preparam a reencarnação, onde nós vamos encontrar trabalhadores interessados nas reencarnações próximas, e que, segundo o grau de adiantamento de cada reencarnante,
é feita toda ajuda, né, que é necessária para que seja feita toda uma preparação, né, para esses reencarnantes, com o objetivo, né, do mergulho na carne. Olha que maravilha, né? Nós temos a ajuda do nosso anjo guardião, temos a ajuda de todos aqueles que estão conosco, né? Num esforço maior para que a gente possa voltar à carne e dar conta das nossas necessidades, aprimorando o nosso espírito a cada período, né? A cada época que nós voltamos. E André Luiz fica muito admirado, né, com esse cuidado. E ele explica lá para os espíritos, né, que estão explicando, né, o quanto é complexo o trabalho da reencarnação, né? É explicado para André Luiz, né, que são inúmeros os projetos de corpos futuros nos diferentes setores de serviço, né? E a maior parte deles pertence a todos os enfermos da carne, almas em trabalho de conquistas de si próprios. Que maravilha, né? Então a espiritualidade mantém equipes que amparam e que orientam a cada um de nós reencarnantes. E Alexandre, que é o mentor espiritual desse livro maravilhoso que é Missionários da Luz, ele diz que grande porcentagem de reencarnações na Terra se processa em moldes padronizados para todos. Por quê? Porque todos estão ligados a esse campo puramente evolutivo, tá? E aí ele conclui esse raciocínio dizendo que nós temos a necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evoluem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Por isso que nós vimos na questão que nós lemos anterior do Livro dos Espíritos, que esse aperfeiçoamento é quase infinito, né? Porque vai sempre caminhando, né? Mas, como falou o próprio Jesus, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não seremos deuses no sentido do nosso Pai, que é o único, mas nos aproximaremos dele, como também o Senhor Jesus nos disse, né? Inúmeras vezes, eu e o Pai somos um. Quer dizer, estaremos agindo dentro dessa lei divina. Já no capítulo 13, André Luiz nos diz que todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, que a gente possa sempre pensar nisso, né? Que todos nós que estamos atravessando aí dificuldades inúmeras, né? Cada um dentro do seu aperfeiçoamento, são recursos indispensáveis para a nossa melhoria espiritual. É importante que lembremos disso. E na última questão, Kardec indaga: o que se torna o espírito depois de sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado. Ele é espírito puro. Sendo assim, amigos, os espíritos nos asseveram que fomos criados, né, simples e ignorantes, há bilhões de anos. E estamos fazendo a nossa caminhada, primeiro construindo o nosso automatismo fisiológico, até que conseguimos penetrar no período de humanização, como nos diz o Livro dos Espíritos na questão 76, e continuamos seguindo. Estamos agora dentro da
humanização, como homens encarnados, construindo o nosso automatismo moral, até que a gente consiga atingir a fase pós-humana de espíritos perfeitos com o nosso automatismo moral construído. Então, o caminho para a perfeição está sendo realizado por cada um de nós em cada oportunidade que voltamos à carne. Vamos em frente, não vamos parar para descansar. Vamos aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida nos oferece. Joana de Ângeles nos lembra no livro Plenitude que a vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento, né? Então temos o livre-arbítrio e temos essas diferentes oportunidades para aprendermos, para crescermos como espíritos imortais que somos. A reencarnação, portanto, é um processo educativo. Nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça, ela acontece, de forma a educar o espírito. Nunca no sentido de puni-lo, sempre de educação. Sendo assim, queridos amigos, que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos apresenta nesta encarnação, lembrando que cada oportunidade é para nos educar, é para fazer com que a gente cresça enquanto espíritos que somos, que possamos aprender com esse evangelho de luz que o Senhor Jesus nos traz, que tenhamos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Ele já nos disse que estaria sempre conosco. Ele ainda nos convida a irmos até ele, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Que tenhamos a coragem de seguir junto a esse mestre, a esse amigo que está sempre ao nosso lado, fortalecendo as nossas almas e nos apontando o caminho seguro, o caminho que precisamos seguir para chegar até Jesus, como médico de nossas almas e como espírito puro que conhecemos. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública do Centro Espírita Miguel. Sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa. Trago nesta oportunidade reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução no item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, itens 1, 2 e 3. O próximo slide, por favor. O prefácio. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec nos traz uma mensagem do Espírito da Verdade. E é a seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército
que se movimenta ao receber as ordens de seu comando espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Passa o outro slide, por favor. Na introdução desse evangelho, o Kardec já nos trouxe, além dessa belíssima mensagem do Espírito de verdade, ele nos faz algumas considerações como o objetivo da obra, observando que as matérias que compõem os evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, mas o ensino moral do Cristo se conservou intacto. A autoridade da doutrina espírita, quis Deus que esta revelação chegasse rápido por caminhos autênticos, incumbiu aos espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, de modo que todos pudessem ouvir a palavra. Trouxe também as notícias históricas, trazendo relatos sobre os grupos que compunham a sociedade da época de Jesus, suas características e costumes. Finalmente, o 4º item, Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sobre este item, Kardec nos esclarece. As grandes ideias jamais surgem de súbito. Aquelas que se assentam sobre a verdade sempre têm precursores que preparam o caminho. Preparados os caminhos, chegados os tempos, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, completar os elementos esparsos e reuni-los num corpo de doutrina. Assim foi com a ideia cristã, que foi pressentida séculos antes de Jesus, tendo como precursores
Sócrates e Platão. O Kardec nos traz também uma interpretação e a conexão entre a doutrina de Sócrates e Platão e as ideias cristãs trazidas por Jesus e os esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo, que nós veremos a seguir. O próximo slide, por favor. O resumo da doutrina de Sócrates e Platão. No item 1, o Sócrates nos diz: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. E Kardec nos ajuda nessa interpretação, nos dizendo: nota-se claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente, quer dizer, o espírito, e o princípio material, que é o corpo. Nos mostra também a doutrina da preexistência da alma. A vaga intuição que a alma guarda de um outro mundo e que aspira. Nos fala da sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e a sua volta a esse mesmo mundo após a morte. E, finalmente, o germe da doutrina dos anjos caídos. São espíritos que retornam à Terra para reencarnar e evoluir. Então, nós vemos aqui a perfeita conexão entre a doutrina de Sócrates e Platão e a doutrina espírita, quanto à definição da alma, a independência entre os princípios inteligentes e o princípio material, a preexistência da alma, a intuição que guardamos de um outro mundo, a sobrevivência da alma após a morte do corpo. O próximo slide, por favor. No item 2 da doutrina de Sócrates e Platão, ele nos diz o seguinte: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria existência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado a alma e a esse estado de alma é que se chama sabedoria. E o Kardec nos ajuda interpretando esse texto do Platão e do Sócrates. Assim, dessa forma, ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas do modo terra-terra, do ponto de vista apenas material. Para as apreciar com justeza,
tende a as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de se isolar do corpo e da alma para ver com os olhos do espírito. É o que nos ensina o Espiritismo. Nós temos esse registro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Nesse item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o tema, o ponto de vista. Duas perspectivas. A perspectiva daquele que acredita na vida futura e a perspectiva daquele que não acredita que ela existe. Então, aquele que acredita na vida futura, essa crença, essa ideia de que a vida futura existe, dá ao homem, como consequência dessa certeza, dessa crença, uma moralização. Porque muda o ponto de vista pelo qual encara a vida terrena ou vida material. Porque verá, além daquele momento presente, verá o futuro. Trabalhando o momento presente, construirá o que verá ou viverá no futuro, quando ele chegar. Próximo slide, por favor. Terceiro item da doutrina de Sócrates. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele continuamente. Ademais, além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras. Tolices, de maneira que com ele é impossível sermos ajuizados, nem que seja por breves momentos. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. Então vale a pena esperar. Como homens libertos, conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer. E a morte não lhes afigura nenhum terror, nenhum medo. Apenas esperam. E Kardec nos ajuda, mais uma vez, nessa interpretação. E ele nos diz assim: está aí o princípio das faculdades da alma obscurecida por motivo dos órgãos corporais e o da expansão das faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras.
Esse registro está no livro O Céu e o Inferno, na parte 1, e no capítulo 2, e na parte 2, no capítulo 1 do mesmo livro. Então, como entender isto aqui? Esse princípio da faculdade, que a alma é obscurecida pelo corpo material, ela perde alguns conhecimentos, algumas formas de se expressar, porque o corpo embota os seus sentidos. Então, a alma, com isso, perde um pouco. E essa dificuldade é que nos faz, às vezes, ser tão temerosos, tão angustiados, porque prevemos, somos angustiados permanentemente, porque não sabemos o que vai acontecer. Quando temos que ter fé. Com as palavras de Jesus no nosso Evangelho, temos que ter aprendizado contínuo, ter confiança na vida futura. E nesse livro, O Céu e o Inferno, tem uma parte no texto onde ele fala que a confiança na vida futura não exclui essa apreensão na passagem desta vida para outra. Muitas pessoas não temem a morte em si. O que temem é o momento da transição. Será que a gente sofre ou não nessa travessia? Essa é a fonte da inquietude quanto a essa transição. Isso vale para todos, independente da classe social, das suas posses, do seu credo. Sempre haverá essa dúvida, essa incerteza, porque nós ainda estamos aqui, somos espíritos encarnados. Ainda precisamos muito dessa incerteza, porque vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Estas foram as minhas reflexões sobre o tema. Eu espero ter contribuído com novas reflexões. Deixo aqui os meus agradecimentos e desejo a todos uma boa tarde e que fiquem em paz. Vamos unir os nossos pensamentos, vibrações e sentimentos em profundo agradecimento a Deus, Pai Todo-Poderoso, inteligência suprema de todas as coisas. Louvado seja o seu nome, Senhor, pelo seu poder e misericórdia. Agradecidos estamos por todas as oportunidades que nos são oferecidas a todo momento. Que esta tarde de estudos, que nos fortalece e nos direciona a bons pensamentos, esclarecendo nossas consciências, tirando o véu das ilusões e nos tornando seres melhores. Jesus, Mestre, amigo de todas as horas, gratos estamos
pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos inspiram em melhores escolhas. Conduza-nos com a sua misericórdia na realização do bem, do amor e da justiça. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com seu divino manto de paz, amor e luz. Que assim seja, graças a Deus. De luz que saem de suas mãos para aliviar a sede do irmão. Sua voz, um acorde melódico. Então, flores e ramos que saudam, passos que vêm de longe pra curar as nossas dores, união. Aquele brilho no olhar, infinito amor no coração. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor. É preciso trabalhar, busque e achará, plante e colherá o amor. Hoje entendo que buscar Jesus é achar amor. É preciso trabalhar, busque e achará, plante e colherá o amor.
tão bom eu saber de onde vim, pra onde vou, que eu sou Espírito e por que eu existo. Vamos pra lá, na evangelização. Vamos que é certo, paz, amor e união. Fique aqui. Vamos lá aprender o Evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Oba, é dia da evangelização, que alegria. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração, no coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, te pedimos a bênção, o amparo e a proteção nessa nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que teus ensinamentos nos ajude a seguir o caminho do bem e do amor ao próximo. Que possamos desfrutar sempre do teu amor e da tua presença. Abençoe a todos nós com a tua luz, hoje e sempre, graças a Deus. Bom dia, gente. Eu sou Rafael Mendes, eu vou falar sobre a lei do progresso.
falar primeiramente o que é progresso. Progresso é qualquer ato de mudança, alteração ou melhora que aconteça por nós. Agora vamos falar o que é a lei do progresso. A lei do progresso é uma lei divina que fala que a gente está sempre aqui para evoluir, para nos melhorar, sempre evoluindo. E agora um primeiro ponto sobre a lei do progresso. Falando agora primeiro do espírito, quando a gente nasce sem nada. A gente não sabe de nada, não tem força de nada. A gente nasce simples e ignorante. É por isso que a lei do progresso serve para a gente cada vez mais se melhorar, progredir, essas coisas. E esse estado que a gente nasce se chama estado natural, ou estado primitivo. É o primeiro estado do espírito, que ele não sabe nada, ele não tem conhecimento de nada. Aí depois a gente vai aprendendo, ao longo da educação a gente vai progredindo, a gente vai se melhorando, adquirindo conhecimentos, trabalhando, tal. Aí a gente vai progredindo, a gente vai melhorando ao longo das encarnações. Segundo ponto, que a gente não consegue voltar para esse estado, porque quando a gente progride, a gente nunca regride, a gente sempre vai para cima. No máximo que pode acontecer é a gente ficar estagnado em algum ponto da nossa evolução, mas a gente nunca volta. Mesmo que a gente cometa algumas falhas e tal, a gente não volta no nosso processo evolutivo. Já falei sobre isso. Agora, para finalizar, eu vou falar que a lei do progresso tem muito a ver com a lei do trabalho. Que o trabalho é um dos fundamentos principais que a gente progredir. Quando a gente trabalha, ajuda a nosso processo evolutivo, a nossa melhora, tanto físico quanto espiritual, também mental, ajuda no nosso processo evolutivo. E uma outra ponto que o nosso progresso ele não é instantâneo. A gente não vai se melhorando, tipo, olha, hoje para amanhã. Tem um progresso de hoje para amanhã? Tem. Mas não é tipo, a gente não é tipo em uma encarnação que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não, todas as nossas questões. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de querer progredir. E falar assim, eu quero logo resolver tudo. Não. A gente tem várias encarnações para a gente aprender tudo que a gente precisa. E também temos que levar em conta que cada um tem seu tempo. Eu tenho meu tempo e vocês têm o de vocês. Então, o que pode levar muitas encarnações para mim, pode ser que dure só uma encarnação para você. E é isso. Essa foi a lei do progresso. Espero que tenham gostado.
Vamos. Olá, galerinha do Geal! E aí, gostaram da nossa história? Muito legal, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho sobre ela. A nossa história falou sobre uma lagarta que achou um casulo e decidiu usá-lo para a sua própria transformação. Mas foi difícil dela conseguir caber dentro dele, não é verdade? Ela tentou, tentou e tentou de novo sem conseguir. Até que apareceram 2 insetos e resolveram ajudá-la. Eles também tentaram e não conseguiram fazer a lagarta caber dentro do casulo. Mas, como os 2 bichinhos eram bons amigos, eles tiveram uma ideia de ajudá-la. Colocaram o casulo bem longe, esticaram bastante a lagarta, miraram bem no casulo e a soltaram. Ela saiu voando e isso fez com que ela entrasse no casulo. E continuaram ajudando a lagarta. Eles colocaram seu casulo no alto e ficaram ali, protegendo, enquanto a lagarta se transformava. E quando amanheceu, nossa, a antiga lagarta começou a sair do casulo. E nem ela mesma estava acreditando na transformação pela qual passou. E os 2 amigos ficaram impressionados com as 2 asas que a lagarta conseguiu conquistar. E ficaram de boca aberta e muito felizes ao ver que a sua antiga amiga lagarta agora havia se transformado em uma linda borboleta. Mas o que essa história pode representar para a nossa vida e para o tema que estamos conversando hoje, sobre a lei de progresso? Bem, nós vimos que a lagarta passou por uma transformação, não é verdade? Ela se transformou de lagarta em uma linda borboleta, com 2 asas grandes, desenvolvidas e muito bonitas. Assim também acontece conosco. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, tem um capítulo que fala sobre a lei do progresso. Lá diz que o homem deve progredir sem cessar, pois a lei do progresso é uma lei natural. E essas leis naturais são feitas por Deus e servem para nos ajudar a orientar a nossa vida. A lei do progresso diz que o homem deve sempre aprimorar seus conhecimentos para progredir e tornar assim a sua vida melhor. Todo aprendizado é gradual, ou seja, vai acontecendo de pouquinho em pouquinho. Nós vamos passando do mais fácil para o mais difícil. Nós vamos progredindo intelectualmente e moralmente. Intelectualmente é quando nós estudamos e desenvolvemos a nossa inteligência. Moralmente é quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, quando melhoramos os nossos pensamentos e atitudes, quando respeitamos o nosso próximo, quando exercemos o perdão e praticamos a caridade.
Então, a evolução é nosso grande objetivo como espíritos imortais, pois quem evolui renova-se para o bem e transforma-se para o melhor, assim como a borboleta do nosso desenho. Para isso, nós também contamos sempre com a ajuda de amigos que conosco convivem e da espiritualidade amiga, que está sempre a nos ajudar. Eles nos ajudam nos momentos difíceis, assim como aconteceu com os 2 amiguinhos da lagarta da história. Os nossos amigos nos estimulam e nos apoiam a melhorar, e ficam também muito felizes quando nós conseguimos alcançar a transformação que tanto desejamos, assim como os 2 bichinhos também. Nossa, quanta coisa aprendemos com essa historinha de hoje, não é verdade? Vamos então para a nossa atividade? Um beijo, tchau, tchau! Olá, galerinha do GEAL! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E dessa vez é um joguinho. Como ele funciona? Vamos ver algumas imagens e vamos tentar fazer associação juntos qual é a imagem mais desenvolvida, ou seja, aquilo que progrediu ao longo do tempo, porque nós estamos falando da lei do progresso. E como nós vimos, existe o progresso intelectual, que é aquele que o homem adquire com o tempo novos conhecimentos e transforma os meios à sua volta, transforma os equipamentos, alguns dispositivos, que vamos ver alguns exemplos nesse joguinho. E também tem o progresso moral, que é aquele que nós desenvolvemos melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vamos começar? A primeira imagem, o que vocês acham que é essa imagem daqui? Eu acho que é um ferro de passar roupa. E esse aqui já é um ferro de passar roupa mais moderno. Depois nós vamos ver se a gente acertou. Essa aqui parece ser uma televisão. Essa aqui é uma televisão mais moderna. Vamos fazer a associação. Já essa imagem aqui fala do tempo que o homem vivia nas cavernas, que eram os homens primitivos, há milhares de anos atrás. Gravavam no meio de gravuras ou desenho as cavernas, que são as pinturas rupestres, que era a forma que eles tinham de se expressar. Hoje, nós vivemos em sociedade, em grupos maiores. Temos um senso de família e de coletivo mais desenvolvido, porque nós desenvolvemos ao longo das encarnações a nossa moral, os nossos sentimentos, a nossa empatia, a nossa forma de ver o outro. Então, acho que essa imagem aqui encaixa com a imagem daqui de baixo. A última ficou fácil. Essa aqui é um aparelho de telefone, bem antigo. Já esse aqui já é um celular. Vamos ver se a gente acertou? Caramba, acertamos tudo! Vimos nessas 3 imagens aqui do ferro de passar roupa, da televisão e do celular, né, do telefone para o celular, que através dos anos, através das nossas encarnações e do progresso intelectual, nós conseguimos melhorar a nossa vida, conseguimos melhorar os objetos que nós utilizamos, até para ter mais conforto. E através dessa imagem aqui, vimos que também ao longo das nossas encarnações nós conseguimos desenvolver mais a nossa moral,
mas ainda temos coisas a progredir, ainda temos muito a aprender para nos tornarmos pessoas melhores. E é assim que a lei do progresso fala para a gente progredir sempre. Estamos em constante evolução. Não se esqueçam, o link dessa atividade vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Divirtam-se e uma excelente semana a todos. Tchau, tchau! Agora que chegamos ao final de mais um estudo para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual, vamos serenando os nossos corações, nos acalmando e agradecendo a Jesus a essa oportunidade que tivemos de estudar as leis que estão em nossa consciência, de refletirmos juntos o bom proceder, nossas boas atitudes, bons pensamentos, boas palavras, que possamos conviver bem com o nosso irmão, para que o universo fique mais maravilhoso do que já é, com todos nós, uns orando pelos outros, estando em harmonia pouco a pouco. Vamos começando devagar, um pedindo pelo outro, pela paz no mundo. Que o estudo de hoje, entrando em nossa consciência, que possamos, daqui para frente, sermos mais e mais pessoas melhores. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Obrigada, Senhor Deus, nosso Pai, pelo seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer.